passo por uma situação difícil e alguma coisa me mobilizou, assim, eu preciso procurar ajuda da justiça, mas não tenho possibilidade de acesso. E eu sei que a justiça gratuita é extremamente morosa, né? Pela experiência de trabalho, você tem que entrar numa fila de processos enorme. Como é que fica essa questão, como você havia começado a falar, de custos, de otimização de tempo mesmo em relação a entrar com um pedido de ajuda de vocês, orientação, e que aconteça a mediação e a arbitragem. Fale disso para nós um pouquinho, Luzinete. Tá. Nós vimos, então, que a gente tem uma tabela, né, vigente, em que são cobrados a taxa de registro, a taxa de administração, os honorários do mediador e do árbitro. Nós estamos em Ponta Grossa, vai sair mais ou menos, vocês estão pegando de primeira mão, né? Nós estamos fazendo uma parceria com a UAMPG, onde essas pessoas que são carentes mesmo, que ganham até 2 salários mínimos ou desempregados, vão poder utilizar esse serviço de maneira gratuita mesmo. Né? Só que dentro da instituição deles, dentro da UAMPG. Tá. Então isso vai facilitar muito para essas pessoas que estão desempregadas. Então vai depender muito da situação financeira dela e do valor da causa. Ok. Então esse trabalho está para sair na cidade. Luzinete, me diz uma coisa. Esse trabalho é um trabalho voluntário. Nós falamos ainda há pouco das pessoas que podem. Então vamos imaginar, eu estou assistindo o programa Atitude e empolgado, é só eu amanhã chegar, vou procurar vocês e digo, olha, eu quero fazer parte da Câmara e trabalhar como mediador e como árbitro na administração dos conflitos que vocês fazem tal e tal. É assim? Amanhã eu procuro vocês, depois de amanhã eu já posso estar mediando ou arbitrando? Não, precisa fazer uma capacitação, né? Você precisa ser treinado para trabalhar, para atuar como mediador e como árbitro. Então, você pode ter uma formação em qualquer área. Qualquer área. Você não tem que ter conhecimento, você não precisa ser advogado, mas você precisa ser preparado. Isso mesmo. Tá? E essa preparação, ela me deixa em condições, em nível de maturidade e conhecimentos que me permita ter o distanciamento necessário, não é como se diz, não me envolver com uma parte nem outra. Ser imparcial. Ser imparcial. O treinamento permite isso. Com certeza. Tá. E como é que vocês vão saber, né, se essas pessoas que atuam, talvez você que esteja nos assistindo dizendo, vou entregar o meu problema na mão de gente que nem advogado é, será que esse povo vai saber fazer, vai cuidar direito, vai ter ética, vai ter honestidade, vai ter transparência? Me fale, como é que vocês definem que eu, Deusa Velar, tenho condições de fazer parte da Câmara e, tendo feito o curso, estou apta a arbitrar e a mediar? Mesmo você fazendo o curso, tendo a parte teórica, claro, após esse curso vai ter um acompanhamento, até você ter a segurança de fazer a sentença, né? As partes, elas vão ter maior credibilidade porque elas têm uma autonomia. Elas vão escolher quem que vai julgar o caso delas, elas vão escolher qual é o prazo para essa sentença ser feita, quais as regras para julgamento, que seriam de 2 formas, né? Por direito ou por equidade. Então, quando escolhe por direito, o que significa isso? Só pode ser um profissional de direito que pode arbitrar. Aí, limita. E só pode ser pela lei. Aí volta na regra da justiça estatal. Né? E pela equidade, que a gente vem divulgando para que ocorra dessa forma. Equidade mesmo? Seria o uso do bom senso. Né? O que é certo, o que é errado. O que é bem, o que é mal. Né? E geralmente a gente consegue um equilíbrio entre as partes. Onde o relacionamento delas, após esse conflito resolvido, elas vão continuar com aquele relacionamento. Então tem alguns valores na arbitragem, valores pessoais, valores organizacionais e sociais também. Então nós focamos o quê? A solução do conflito. Nós não vemos as partes.
Nós não trabalhamos assim só em pequenas causas, igual a gente estava comentando agora, pessoas carentes. Não, pode ser processos virtuosos. Ah, é mesmo? Isso, todos têm a liberdade de procurar a Câmara e fazer uso dela. Isso. Então, os árbitros estão preparados para resolver qualquer tipo de conflito. Entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Mas nós poderíamos dizer que, de uma maneira geral, a população que menos acesso tem à justiça no Brasil é, de fato, a população carente? A pessoa, quando ela é carente, a gente vê que ela tem uma humildade muito grande, né? Se ela não tiver uma pessoa que procure por ela, ela não procura os direitos dela. Dá para notar isso, né? Como se houvesse até uma resignação, né? Dá a impressão assim que ela diz, eu vou lá, eles não vão me atender mesmo, então eu não vou. Uma coisa assim, ela se retrai. E nós sabemos que a pessoa humilde, ela se retrai bastante, né? Então, eu posso dizer, bom, é muito interessante o que a Luzinete está falando. A Câmara está preparada para tanto mediar quanto arbitrar sobre, em qualquer circunstância e qualquer problema. Você tem condição, você não é uma pessoa carente, você não está em situação difícil, o seu problema tem a ver com questões grandes, não pequenas, mas você também pode fazer uso da Câmara de mediação e arbitragem. O que é mediação? Mediação é onde tem uma pessoa neutra, né? Ela vai mediar mesmo, ela vai procurar o equilíbrio no conflito, né? Ela vai neutralizar as emoções, porque tem muitas pessoas que quando resolve, tem um problema, uma quer esganar a outra. Né? Na verdade, a gente precisa focar o conflito e resolver ele. Porque, na verdade, você com o ânimo esquentado, ou as emoções à flor da pele, você não consegue ter o equilíbrio nem o bom senso para tomar decisões, fazer as coisas. O mediador entra nesta neutralidade, na equidade, que é esse uso do bom senso, para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas. Tá. Em que ali na mediação as das partes mesmo que vão resolver o conflito delas. Tá. Então a decisão que elas tomarem, o mediador não vai interferir. Ok. E o que rapidamente, antes do nosso intervalo comercial, o que é arbitragem? A arbitragem é onde as partes escolhem uma outra pessoa e colocam nas mãos delas. Você está autorizado a decidir por nós. Tá. Então tem essa credibilidade, essa confiança no árbitro, né? E o que o árbitro decidir, elas vão aceitar. Então tem uma menor resistência, né? Sim. Por isso que não tem aquele trabalho de ficar recorrendo. Porque a sentença é dada pelo árbitro, então as partes foi elas que decidiram, elas que escolheram aquele árbitro, né, para decidir as questões dela. No próximo bloco, eu quero conversar um pouquinho com você sobre aonde entra a OAB nisto, né? Porque vocês são algo à parte, independente, e onde entra a justiça, do modo geral, na pessoa dos juízes, dos promotores, e a atuação e a ligação da Câmara de Mediação e Arbitragem e estas organizações. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Fique com a gente. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br.
Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir ferimentos e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Gaúcho tradicionalista dos Campos Gerais. Eu também estou na TVM, na maior e melhor cobertura local. Você falou de objetivo, Deus, isso aqui seria bom até fechar com ele, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso. Tá? Bom, nós estávamos aqui conversando no nosso intervalo e eu disse para a Luzinete, de uma maneira muito concreta, quais são as situações que podem ser resolvidas pela Câmara. Até para que você saiba se aquilo que você tem ou um conhecido teu tem para resolver está dentro disto. Né? Então, de uma forma concreta, quais são as ações que podem ir para a Câmara, ser resolvida na Câmara de uma maneira com menos gastos, de forma mais rápida e tudo mais? Os casos que eu tenho resolvido seria de locação, condomínios, né? Às vezes conflito de vizinhos por causa de um muro, né? Por causa da demarcação. Compra e venda de carros, né, de veículos. Então a gente vê que qualquer área, qualquer conflito pode ser resolvido por arbitragem. Eu fui lesada, eu me senti lesada por uma loja, numa compra que eu fiz, eu me senti desrespeitada como consumidora, como cliente desta loja, me senti lesada até mesmo do ponto de vista moral. Né? Estou indignada e eu quero procurar ajuda. Eu posso ir para a Câmara. Nesta área também de defesa do consumidor, a Câmara atua, né? Com a diferença que temos da PROCON, o PROCON ele dá multa, né, para as lojas, para as empresas. E a Câmara já não faz isso. A Câmara vai resolver em mediação dentro da mediação e dentro da arbitragem, né? Sem dar essas multas que normalmente o PROCON dá. E aquilo que é decidido, isso que eu acho uma coisa muito importante de ser conhecida. Aquilo que é definido, aquilo que é mediado, aquilo que é arbitrado. Nós falamos ainda há pouco, antes do programa entrar no ar, o seguinte: você é uma autoridade? Né? Qual é quando um juiz dá uma sentença, deu está dado. O advogado que recorra, entre com, como é que fala? Com os recursos e tudo mais. Não existe juiz na Câmara. Né? E vocês têm a legitimidade de autoridade para a decisão de vocês ser reconhecida? Quando o árbitro assina uma sentença, naquele momento ele é um juiz de fato de direito. É o mesmo peso de uma sentença feita na esfera judicial. Ok. Tá? O árbitro ele é penalizado criminalmente e civilmente como se fosse um juiz. Então é o mesmo peso, é a mesma responsabilidade que tem. Qual é a atuação da OAB quando se trata da existência desta Câmara a partir de uma lei federal legitimada, reconhecida? Como é que a OAB atua junto com a Câmara? Me fale um pouquinho disso. É bem isso que a gente está procurando com a OAB, né? Uma parceria, trabalhar junto. Então nós temos feito algumas reuniões com o presidente, né? E nós temos já uma pessoa dentro da OAB responsável para nos auxiliar no que a gente precisar. Então, nós estamos, como a gente está fazendo palestra na cidade, nós estamos procurando eles para fazer uma palestra dentro da OAB, claro, para mostrar para o advogado, né, que ele pode trabalhar junto, que vai ser muito bom,
da profissão dele. Mas eu sou advogado, vocês entram na história e eu deixo de ganhar dinheiro. Você acha que eu tenho interesse que a Câmara exista e funcione com esta força que eu estou dizendo que ela pode ter para a população? Na verdade, agora você falou como um advogado. Eu tenho escutado isso. Isso é muito sério. Tenho escutado isso, realmente. Porque é disso que ele sobrevive. Por mais que no processo de mediação e arbitragem é facultativo ter ou não advogado, na hora da execução da sentença vai ser preciso ter um advogado. Tá? Então, dependendo muito dos valores de uma causa, as partes elas vão se sentir mais seguras tendo um advogado do lado. Sim. Então, por isso que nós estamos buscando a OAB, para mostrar para eles como que o advogado ele pode atuar dentro da Câmara de Mediação e Arbitragem. Tá. Né? O que ele pode e o que ele não pode fazer. Por exemplo, se ele está acompanhando o cliente dele e a outra parte não tem um cliente, o árbitro não vai deixar aquele advogado atuar. Ele vai ficar do lado e só vai ouvir. Claro. Tá? Claro. Então, os princípios de direito, eles são utilizados na Câmara de Arbitragem. Sim. Os princípios da igualdade, imparcialidade, do contraditório, eles são utilizados. E me diz uma coisa, como é que é a atuação dos juízes, tanto estaduais quanto federais, né, promotoria, em relação ao trabalho de vocês? O que nós vemos, nós temos várias sentenças já feitas e que foram para execução. Sim. Estão sendo executadas normalmente. Né? Não está tendo nenhum empecilho. Sendo legitimado de uma maneira